Muito bem-vindo a essa live que nós vamos ter como convidado especial a Priscila Domingues, que é uma profissional de design de interiores e ela é especialista em configurar designs interiores para consultório e clínica odontológica. Então fica aqui que você vai entender toda a importância de você ter um consultório com um ambiente extremamente desenhado e preparado para o sucesso do seu sucesso, para o conforto do seu paciente. Então, hoje nós vamos falar muito sobre a importância de você arrumar de uma forma adequada o ambiente do teu consultório odontológico, fazendo com que esse ambiente traga mais conforto para o teu paciente e, consequentemente, o seu paciente ficando satisfeito, isso vai refletir diretamente no resultado do teu consultório odontológico, no sucesso do teu consultório odontológico. Então, é isso que nós vamos conversar hoje e eu vou convidar aqui a minha querida amiga Priscila para a gente começar a conversar sobre a importância bem desenhado, bem arquitetado, harmônico, para que o seu paciente se sinta mais à vontade. Olá, Priscila, boa noite, minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes de você aqui. Eu tenho certeza que será uma live enriquecedora de informações que você vai nos passar para a gente ter um consultório cada vez melhor. Bacana. Seja bem-vindo. Olá, doutor. Boa noite a todo mundo que está chegando. Eu agradeço muito o convite, uma honra estar aqui com vocês para falar sobre um assunto que eu acho que é bem importante, né? E vamos lá compartilhar o que a gente tem aqui de bom para somar com todo mundo aí, com certeza. Como foi que você desenvolveu esse desejo, essa vontade de se especializar em design de interiores para consultório e clínica odontológica, Priscila? Então, eu comecei fazendo design de interiores e o meu foco era mais residencial, né? E surgiu há 9 anos atrás uma oportunidade de fazer o meu primeiro consultório. E foi por acaso, assim, tipo, surgiu a oportunidade e eu conheci alguns amigos que faziam trabalho assim, né, para essa área de saúde, mas eu nunca tinha feito nada. E daí surgiu uma oportunidade e eu nunca tinha feito e a pessoa perguntou assim: você já tem experiência em consultório, em área de saúde e tal? Você tem como me atender nessa reforma? E aí eu pensei em segundos. Se eu disser que eu não tenho experiência, eu não vou ter oportunidade de fazer isso de novo. E se eu disser que eu tenho experiência, eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Então eu falei, não, sim, a gente faz. E aí depois, então beleza, tá fechado, você vai fazer meu consultório. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, meu Deus, e agora? Vamos correr atrás do prejuízo. Parabéns, Priscila. Atitude de uma verdadeira empreendedora. Parabéns, viu? E foi assim que eu fiz o meu primeiro consultório. E daí o doutor gostou. Eu montei o consultório para o filho desse doutor. Ele gostou, aí nós fizemos a reforma do consultório dele e depois só foi vindo. E aí eu percebi a necessidade de especializar mesmo, né? É um tipo de projeto específico, tem umas normas diferenciadas, envolve saúde, então precisa de um pouco mais de atenção, né? E quando a gente faz interiores, é muito genérico, assim, a gente não especifica muito essa área. E aí surgiu a primeira oportunidade de fazer uma pós em projetos de espaço e qualidade de vida. A gente viu um pouco de área de saúde, mas era bem-estar de uma forma geral. E que foi muito bacana também. Sim. E aí eu fiquei procurando alguma coisa que me direcionasse específico para a saúde. Foi quando surgiu uma especialização em Florianópolis. Eu vim de Florianópolis para Brasília, estou em Brasília agora. E surgiu uma oportunidade de fazer uma especialização em arquitetura para hospitais, clínicas e laboratórios. Aí era bem focado. Eu falei, agora chegou a minha vez. Aí fiz a especialização. E, enquanto isso, a maioria dos projetos que sempre chegaram para mim no escritório sempre foi dessa área de consultórios e clínicas. E, por incrível que pareça, eu fiz um de nutrição, mas quase que 99% era odontologia. E aí eu me apaixonei por essa área e estou aqui até hoje. Bacana. E pretendo continuar. Que bacana. Que história bonita, né? Veja só, você se viu diante de um desafio, não
arregou desse desafio, encarou, talvez com certo medo, mas foi com medo mesmo, entendeu? É isso aí. E começou a desenvolver, e hoje é uma expert, né? É como eu sempre falo para os nossos mentorados, né? Na nossa mentoria, de que é o seguinte, a gente aprende a andar de bicicleta andando, né? É verdade. Não tem um manual, não tem um livro, e você, olha, você vai botar o pé assim, pegar no guidão, é andando, é caindo, talvez, entendeu? A grande maioria das vezes, como eu sempre falo o seguinte, você não vai aprender a nadar comprando somente o livro do Michael Phelps. Você tem que cair na piscina. É verdade. Você tem que cair na piscina. É verdade. Né? Minha Então, mãe e meu pai sempre falaram isso, mas é que vem de casa, viu, doutor? Meu pai ele veio do meio militar e ele sempre desafiou a gente bastante também. E esses dias eu estava contando a história de como eu aprendi a dirigir. Com 13 anos. Minha mãe dizia que era loucura. Legal. Meu Deus, que loucura! E eu aprendi a dirigir dando ré. Aí poxa, tá assim? Difícil, hein? Como assim? Carlos, como é que você vai ensinar ela a dar ré? Se ela souber andar para trás, para frente, tá fácil. O pior é dar ré. Que bacana! Olha, para você ver a importância de uma educação, né? Para você ver como nós temos a importância de direcionar as novas gerações num caminho certo, né? E que eu sempre falo o seguinte, o nosso país está precisando de ser injetado empreendedorismo na veia das pessoas, né? Assim, na mente das pessoas. As pessoas têm que parar de ter medo, sair daquela zona de conforto, menos mimimi e mais ação. É isso que a gente precisa. Né? Eu falei ontem com o Uber, que eu fui para um lugar perto, foi no Uber, e a gente estava falando exatamente disso, de como as pessoas estão se acomodando a essas coisas prontas que a gente recebe, né? É tudo muito pronto, as informações bem prontas, a tecnologia é bacana, mas as pessoas estão ficando menos curiosas, sabe? Menos ousadas e de ir para frente e tal. Isso é ruim, né? Então a gente tem que cultivar isso mesmo e estimular as pessoas a irem. Tá com medo? Vai com medo que você aprende no medo mesmo. Claro. É caindo, né? Como tem um livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, que é uma referência no mundo do empreendedorismo, onde fala o seguinte, quando você tem o teu primeiro fracasso, né, o pai rico fala para ele, parabéns, seja bem-vindo ao clube. Agora sim, você vai começar a se preparar para o sucesso. É sempre assim. É isso mesmo. Né? Agora vamos falar de design de interiores para a odontologia. Me diga aí, qualquer ambiente pode ficar idealizado de uma forma confortável, independente do tamanho, porque às vezes tem um dentista que está nos ouvindo agora que o consultório dele é bem pequeno, sabe? Que ele tem um consultório de 20 metros, 30 metros quadrados, é uma recepção e o ambulatório dele que ele faz todo o atendimento ali. Então, assim, e tem dentista que está nos assistindo agora também, que tem uma clínica enorme de 200, 300, 400 metros quadrados. Então, independente do tamanho, dá para fazer um design de interior adequado para levar um conforto para o paciente, Priscila? Sim, inclusive o design de interiores serve para isso, para que a gente estude da melhor forma como você pode usar esse espaço que você tem, por mínimo que ele seja, né? Então, inclusive, tudo começa exatamente no estudo do layout. Você descobre que você tem, só tenho 30 metros quadrados. Então, a gente, lógico, tudo tem norma, né? Então, existe área mínima para a área do ambulatório, existe área mínima para a área de recepção, tudo tem uma área mínima. O ideal é que a gente nunca trabalhe nesse mínimo, que tem uma folguinha, né? Para não ter problema. Sim. Mas, enfim, a gente consegue, dentro dessa área, ainda que mínima, estudar a melhor forma possível para proporcionar tanto a funcionalidade do ambulatório ou do consultório para quem está trabalhando, no caso, dentista, quanto o conforto, o aconchego, o acolhimento e o bem-estar para o paciente que vai ser atendido naquele lugar. É possível, sim. Perfeito. E qual é essa área mínima que é estipulado para uma recepção e para um ambulatório, onde fica exatamente a cadeira odontológica, Priscila? Então, para recepção, a gente tem... porque são várias coisas que influenciam, né? Vamos dizer assim. E aí, vamos falar de um consultório com uma cadeira, no caso, né? Que seria o mínimo. Sim. Geralmente, quando a gente faz um consultório para uma cadeira, a gente imagina uma recepção com 3 ou 4 cadeiras de espera, né? Tem
um equipe ali, então pelo menos umas 3 ou 4 espera, porque vai que um paciente vai com um acompanhante e tal, então a gente pensa que no máximo 4 pessoas ali esperando, né? Então, tipo assim, a gente considerar que uma outra coisa que interfere bastante também, se você vai ter uma recepcionista e se você vai ter um balcão nessa recepção, porque daí já é um espaço que a gente também precisa ocupar. E aí a gente tem, mas eu também, para deixar essa clínica mais confortável para o paciente, eu preciso ter um cantinho que tenha um cafezinho e uma água. Já é um outro balcãozinho que também vai ocupar um espaço. Então, são coisas que vão pegando espaço desse lugar. Falando da parte da cadeira, do equipe onde fica o ambulatório, o mínimo estipulado são 9 metros quadrados. Eu procuro sempre trabalhar com um pouco mais para que a gente tenha esse conforto de não ficar com os limites mínimos, sabe? Então, primeira coisa que a gente faz, a gente pega uma sala aberta. Ó, Priscila, peguei uma sala, 30 metros quadrados, não tem parede nenhuma, tá toda aberta. Vamos começar agora a estudar o layout. Assim, né? Perfeito quando é assim. E daí, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente precisa saber. Você já sabe qual é a cadeira que você vai comprar? Porque tem vários modelos e tamanhos de cadeira. E de acordo com o tamanho dessa cadeira, você vai saber qual o espaço que você vai precisar para girar em torno dela, para botar os armários ao redor dela, para ter a circulação e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu geralmente falo é bom você já começar pensando em que cadeira você está querendo. Ainda que não seja essa, mas que a dimensão seja, não vai ser esse modelo, mas a dimensão é essa. Porque daí, com dimensões, a gente consegue colocar numa proporção. Então, beleza, 9 metros quadrados para um consultório é o mínimo. Se puder ter mais, melhor. Num consultório de 30, vou falar num consultório englobando tudo, né? 30 metros quadrados dá para a gente fazer um trabalho muito bacana, bem confortável. Sim. E a espera... Geralmente isso também, com 9 até 10 metros quadrados, a gente consegue fazer uma espera bacana com uma área compacta para uma recepcionista, óbvio, filtro, tudo bonitinho, TV e tal. Dá para fazer um trabalho legal. Que bacana, bacana. Então, assim, hoje, né, o nosso paciente, ele está cada vez mais exigente, né? O mundo mudou e com ele também o público mudou, a exigência também mudou muito. Então, assim, é muito claro, hoje é muito claro você notar de que o ambiente do teu consultório odontológico está diretamente relacionado à conquista dos teus pacientes, à satisfação dos teus pacientes. E isso se reflete diretamente no resultado do consultório odontológico, né, Priscila? Não, com certeza. E eu até fiz uma postagem esses dias, eu estava falando até com a doutora Thalita na live que a gente fez no final de semana. Às vezes, a gente entende que para você ter um consultório, eu, enquanto designer de interiores, minha preocupação é mais a parte estrutural, né, e de design propriamente dito, mobiliário e tudo mais. Vocês, enquanto donos e proprietários desse consultório, é muita coisa para se preocupar, porque não é só o projeto, tem todo o resto, né? E daí, no dia a dia, naquela correria de dia a dia, você já montou o consultório e tal, tá lá no corre-corre, às vezes tem umas bobagenzinhas que a gente, né, no caso, deixa passar, que pra gente, eu até botei isso bem no post. Ai, depois eu resolvo isso. Um fiozinho aparente. Depois eu resolvo isso. Ai, descascou a parede. Ai, depois eu resolvo isso. Parece uma coisa boba, mas para o paciente que entra nesse lugar, gera uma experiência que não é positiva, isso não é legal. Verdade. E aí, isso influencia muito nesse retorno, porque, imagina, aí eu falo sempre, vale a pena de vez em quando se colocar na posição de paciente. Imagina você como paciente do seu consultório, senta na sala de espera e observa. Se você fosse paciente desse lugar, isso te traria uma experiência positiva ou não? Porque você vai começar a perceber com esse olhar, né? De quem está ali sendo atendido. E, enfim, tudo. Imagina uma pessoa que fica, sei lá, 10, 15 minutos sentado numa sala de espera, né? Aguardando para ser atendido. Tudo chama atenção. Fica observando absolutamente tudo, né? Exato, e ainda mais porque, tipo, ela tá ali parada, o lugar quanto menor o lugar, mais ela vai observar ainda, porque tá muito perto dela, né? As coisas estão ali muito perto, então ela vai olhar se o móvel tá soltando a porta, se tá descascando não sei aonde, se tem um fio ali que não foi bem encaixado, né? Ela vai perceber essas coisas. Então é bom sempre prestar atenção nisso de vez em quando. É muita coisa para se preocupar, mas vale a pena. Sabe, se você já tem um consultório, frequentemente fazer esse exercício. Deixa eu ver aqui. Se eu fosse e ela foca no detalhe, geralmente, nos detalhes, geralmente, né, Priscila? Sim, os detalhes. Os detalhes que fazem diferença.
né? E eu sempre vi o seguinte, quando você tem qualquer ambiente, né? Nós tratando do consultório odontológico, que é para o nosso público, para o dentista, quando você vê bem cuidado, ele sente que aquele cuidado foi para ele, né? Se aquela pintura, se aquela parede está bem pintada, se aquele ambiente está confortável, está com um aroma gostoso, é para ele, é para recebê-lo. Né? Então ele se sente valorizado, né? Ele se sente muito bem acolhido. Em contrapartida, quando isso não acontece, ele se sente, sabe, não bem-vindo, vamos dizer assim, né? Naquele ambiente. Né? E outra, ele faz em alguns segundos, quando aquele ambiente não é limpo, não é agradável, não é confortável para ele faz uma pré-concepção do comportamento, da atitude do dono, na verdade. Isso, né? É verdade. É recepcionista, do dono. Né? Ele já começa a julgar. Eu lembro que hoje a gente vive numa nova era digital, né? Mas recentemente, quando tinham revistas em recepções, né, eu já cheguei em consultórios médicos de ler revista de 3, 4 anos atrás. Inacreditável isso. Inacreditável. Não, eu já também já passei por isso, e aí você fica assim, meu Deus, gente, é sério isso? Hoje o que salva bastante é a questão da internet, né? Porque dificilmente, geralmente quem presta atenção em revista ou jornal são pacientes mais idosos, né? Consultórios que trabalham mais com implantodontia e tal, aí tem né, uma faixa etária de atendimento mais alta, assim, então eles têm mais esse olhar, porque a internet já é um pouco mais complicado para eles. Mas geralmente o pessoal numa idade mais média, assim, né, mais para novo, tem que ter Wi-Fi, por favor, porque tem que ter Wi-Fi. Não tem como, não. E o Wi-Fi disponível. Wi-Fi disponível, com o endereço e a senha disponível na recepção. Prático, para você ter que estar pedindo é muito ruim. Ai, por favor, me dá a senha. É horrível, é realmente muito ruim. Deixa lá, você preparou aquele ambiente para ele, né? O Wi-Fi você contratou para ele, para dar um conforto para ele. Então, por que isso? Não tem isso, né? Então, deixa lá, já à vista isso para ele. Isso é muito importante para que ele se sinta em casa. E assim, além, complementando na questão do ambiente, né? O treinamento da equipe, da harmonização, do oferecer o conforto de um café, de uma água, de um chá, sei lá, alguma coisa que ele precise, e aí casa direitinho. Se você tem um ambiente bem desenhado, um ambiente agradável, um atendimento top, aí acabou, né? Aí fica bom demais. Não tem como funcionar separado, né? A gente costuma falar assim, ó, ainda que você invista altíssimo na qualidade do material que você está colocando, é um porcelanato de primeira qualidade, caríssimo, os móveis foram super caros, a TV e não sei o que, blá, blá, blá. Mas aí você já começa com recepcionista, que não é empática, não é simpática, ela não, sabe, não é agradável, ela não está ali disposta a dizer, não, eu estou aqui para te servir, porque afinal de contas é isso. Ela está ali para servir aquele paciente que ficou para ser atendido. Então, se nessa entrada, por mais maravilhoso que seja a recepção ou o consultório no geral, se esse atendimento não acontece de uma forma bacana, já começa a complicar essa experiência, porque por mais que ele se sinta acolhido pelo ambiente, ele não foi acolhido pelo atendimento. Da mesma forma, o contrário. Se você tem um bom atendimento, mas o ambiente não acolhe, já começa, porque, tipo, você não chega já falando com a pessoa. O primeiro contato que você tem, quando você abre a porta para entrar na recepção, é o ambiente que te abraça primeiro. Antes de qualquer coisa, de dar bom dia, boa tarde, você abre a porta, a primeira coisa que você enxerga é o contexto. Então, se você já entra naquele lugar e aquele lugar já opa, nossa, a parede está suja, a cadeira é velha, tá quente, e não tem água. E ainda que a pessoa seja o mais simpática possível na recepção, ela vai tentar fazer o máximo. Mas, de novo, essa experiência positiva não vai ser completa, né? E, Priscila, existe um estudo que comprova de que qualquer ser humano, ele tira a primeira impressão dele nos primeiros 10 segundos que ele chega num determinado ambiente ou é tratado. 10 segundos. Então, aquilo você precisa ter o teu time preparado e o teu ambiente também preparado para isso. Sim, com certeza, com certeza. E aí, de novo, eu falo, é como se você se colocasse do lado de cá enquanto paciente. É exatamente a experiência que você tem quando você vai numa padaria.
Você vai numa padaria comprar pão. Você chega lá e o balcão onde o pão está exposto está sujo, tem uma mosca dentro, sabe? Você já fica... Poxa. Não vou voltar mais aqui, entendeu? Então, tipo, é uma experiência negativa. Então, você tem que cuidar mesmo com isso. Esse primeiro contato faz toda a diferença. Priscila, você falou que o espaço ideal para o ambulatório, o local que fica a cadeira odontológica, é de aproximadamente o espaço mínimo de 9 metros quadrados. Né? E nesse espaço dá para desenvolver uma ergonomia bem legal sobre a proximidade dele pegar, sentado no mocho dele, ter acesso aos equipamentos auxiliares, com as gavetas, tudo mais. É o ideal para isso? Então, aí de novo eu volto a falar, né? 9 metros é o mínimo, e aí a gente tem que ver de novo qual é o tamanho dessa cadeira que vai ser colocada nessa sala de 9 metros, porque se for uma cadeira mais compacta, sim, a gente consegue no limite. Aí tem toda a questão de quantidade de balcão que vai ter, se esse vai percorrer ao redor da cadeira, se vai ser só de um lado, se vai ser em L, para saber a posição dessa cadeira e calcular, né, essa circulação ao redor da cadeira para que ele tenha acesso. E outra coisa que também é importante considerar, porque na hora que a gente vai projetar isso conta muito, é o hábito que cada dentista tem de trabalhar, né? Eu tenho doutores que preferem o carrinho do lado, dando apoio, e que quando não usa, encosta ele lá e tudo bem. Tem outros que já preferem que a bancada, que a cadeira dele, o mocho dele fique posicionado em um local que ele consiga acessar a bancada pelo lado esquerdo. Então, tudo isso você também precisa ter uma noção de como que é o seu hábito de trabalho. O que funciona. Aí tem que ter um briefing, né? Tem que ter um briefing com o dentista antes, sentar e desenhar como é que ele deseja. A partir desse briefing, né? O briefing é uma reunião, uma reunião anterior à execução do trabalho, né? Um briefing para quem... contato, onde a gente pega todas as informações, todas. Manias, hábitos. Eu gosto de gavetinha menores porque eu tenho muitos aparelhinhos, e eu gosto de pequenininho. Não, eu prefiro uma gaveta maior porque... Tudo a gente pega nesse briefing. E no decorrer do processo ainda vai surgindo coisas. Porque realmente são muitos detalhes. São muitos detalhes. E cada especialidade tem a sua particularidade, né? Você falou de equipamentos pequenos, né? Vamos dizer assim, a endodontia lida muito com isso, né? O implante lida muito com isso, a ortodontia. Então, assim, cada especialidade tem as suas particularidades e necessidades também. Isso. Uma outra coisa que vale também considerar é o seguinte, a gente está falando de um consultório único, né? Uma cadeira e tal, para um dentista trabalhar. Mas assim, ó, se a gente vai desenhar esse consultório especificamente para esse dentista, a gente consegue ser muito, assim, específico e personalizado. Agora, se esse consultório também vai ser usado por outros dentistas, isso precisa ser considerado. Porque daí, por exemplo, se a gente for falar em altura de balcão, existe um padrão de altura de balcão. Imagina na cozinha, tá? Cozinha de casa, todo mundo provavelmente tem um balcão de pia em casa. Esse balcão de pia, geralmente o padrão gira em torno de 90 a 92 centímetros de altura já final ali, o topinho da bancada da pia. Esse é um padrão. Mas digamos que a gente vai desenhar um consultório para um dentista que seja mais alto. E só ele vai usar esse consultório. Não tem problema a gente aumentar em 1 ou 2 centímetros esse balcão para ele, porque é ele que vai usar, porque se ficar nessa altura é muito baixo, e aí entra a questão ergonômica. Digamos, uma coisa é você chegar uma vez ou 2 vezes ali e usar aquela bancada baixa, não tem problema. Mas você fazendo uso dessa bancada todos os dias, por muitas horas, vai chegar um momento que isso vai refletir negativamente na sua estrutura corporal e na sua saúde. Imagina você ficar numa bancada que é baixa, você vai ficar curvo e aí não tem coluna que suporte, né? Então aí, nesse caso... Pode desenvolver LER e outros problemas, né? Exato. Então, nesse caso, se um doutor, que é esse que a gente está projetando para ele, vai usar especificamente esse lugar, a gente consegue deixar de forma adequada para ele. Porém, digamos que ele vai compartilhar esse consultório com outra pessoa. E aí o outro dentista já é mais baixinho. Se eu pego um dentista baixinho e boto ele numa bancada de 93, 94, 95, aí a gente tem um outro problema. Ele vai ficar com esse ombro o tempo inteiro levantado. Da mesma forma como ficar com a coluna para baixo incomoda, você ficar com esse ombro levantado por muito tempo
com um tempo isso também te dá um prejuízo. Então a gente precisa ficar no meio termo. E no final do dia tem uma grande possibilidade da pessoa sair exausta de lá justamente por uma ergonomia completamente deficiente. Isso, exatamente. A produtividade vai ser ruim, porque ele vai sair dali, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais levantar tanto, porque ele vai estar doendo. Ai, por que que meu ombro e meu pescoço dói tanto? Para pensar se de repente você não está fazendo algum movimento que está indo contra a ergonomia do seu corpo. Porque tudo você tem limite. Você tem limite para levantar o seu braço, você tem limite para alcançar as coisas. Então, se você está indo contra isso ou além disso, repetindo isso de forma frequente, vai chegar uma hora que o seu corpo vai reclamar. Então, isso não é legal. Aí, vale a pena pensar. Com o design de interiores, a gente consegue pensar em tudo isso, inclusive sendo muito específico para quem vai usar. Só que, de novo, cada caso é um caso. Então, a gente tem que saber, é só esse dentista que vai usar esse espaço? Então, a gente vai desenhar para ele, com as alturas dele. Por exemplo, o armário superior. Para quem é muito baixinho, se você bota o armário muito lá em cima, essa pessoa vai ter que ficar se esticando para conseguir pegar aquela coisa lá em cima. Corre o risco, inclusive, de um acidente, porque se ela vai puxar uma coisa muito alta, pode cair em cima dela. Né? Então, esse armário tem que ser um pouquinho mais baixo. Mas aí, se for muito baixo, quem for usar a bancada e se estiver muito para frente, quando abaixa a cabeça, ele pode bater a cabeça. Então, tudo precisa ser muito pensado, sabe? É muito personalizado esse seu trabalho, né, Priscila? Ele é muito padronizado, individualizado, não é? Isso aí. Assim, ó, quando a gente vai fazer para vários, aí a gente tem que seguir um padrão. A gente vê, tem um muito baixo, um muito alto, a gente vai pegar um médio, não tem como trocar, né? É um balcão assim, e quando for ele vai, tira o balcão, não existe isso. Então, a gente faz um padrão intermediário. Mas se a gente tem possibilidade de desenhar para uma pessoa específica, a gente consegue ser muito personalizado nessa questão, sabe? Perfeito. Priscila, até agora a gente falou sobre, considerando o cenário de um consultório de uma única cadeira, aproximadamente 30 metros quadrados, e você desenhou todos esse espaço. Agora eu queria passar para uma outra possibilidade, um outro cenário, que seria uma clínica um pouco maior de espaço, sendo que ele vai comportar 2 cadeiras, então terão 2 consultórios, que não serão individualizados. Primeiro a gente vai falar num cenário que esses 2 consultórios vai ter somente um biombo separando ele. E uma recepção um pouco maior, que possa receber um número maior de pacientes. E a primeira pergunta para esse cenário, para esse segundo exemplo que a gente está falando, é a altura do balcão da recepção. Você recomenda que ele seja baixo para que a recepcionista sentada e o paciente sentado fique no mesmo nível, ou que ele seja alto, que o paciente seja atendido de pé? Então, aí agora a gente entra numa questão que é bem importante ter tocado nesse assunto, porque vem a questão da acessibilidade. A gente tem 2 formas, assim, ó, é muito interessante quando a gente consegue falar com uma pessoa olhando de igual para igual. É desconfortável para quem está sentado ficar olhando para cima e para quem está em cima ficar olhando para baixo. E até porque você, quando está ali olhando, você também acaba percebendo tudo que está acontecendo ali dentro daquele lugar, né? Da bancadinha dela. Então, mas o que acontece? Se a gente consegue, na verdade, atender os 2 casos, imagina uma pessoa cadeirante para ir num balcão que é para quem usa o balcão em pé. Vai ser ruim de atender esse paciente. Ela vai ter que sair de trás desse balcão para tentar atendê-lo. Então, já vira uma situação meio desconfortável para esse paciente. Você está mudando aquela rotina da clínica para atender ele especificamente, quando você poderia ter preparado pelo menos um lado do balcão para recebê-lo, atender ele de olho para olho ali, sentadinha, conversando com ele. Então, dá para a gente fazer isso também. Com 2 cadeiras, a gente consegue fazer um balcão que, de repente, atenda as 2 coisas. Mas aí, de novo, eu vou dizer, é tudo muito... A gente não tem uma norma, assim, sempre vai uma fórmula, né? Então, o que acontece? Vai muito de... Tem consultórios que já aconteceu comigo assim, de doutores falarem assim, ó, eu vou preparar para ser acessível, mas eu estou há 25 anos nesse lugar e eu nunca atendi um cadeirante. Entendeu? Então, tipo... Se a maior parte do seu público o tempo inteiro são pessoas né, que não tenham essa questão dessa dificuldade de mobilidade e tal,
Ok, então você pode fazer em pezinho mesmo, um balcão mais alto, até para proteger essa secretária. Quando ela estiver trabalhando ali, o pessoal está lá sentado na espera e ela está ali programando as agendas ou trabalhando de uma forma mais reservada, sabe? Então é É isso que eu interessante. quero te perguntar, Priscila. Me perdoe te interromper. É isso que eu Imagina. quero te perguntar. Qual é a vantagem e a desvantagem de cada situação? Qual é a vantagem e a desvantagem de ter um balcão baixo e a vantagem e desvantagem de ter um balcão alto na recepção? Pronto, então assim, ó, tendo balcão baixo, a vantagem é que a gente consegue atender essas pessoas que têm essa, né, cadeirante e tal, de igual para igual ali, porque está sentado, fica mais fácil. Sim, E a sim. desvantagem é que você acaba deixando a recepcionista, a secretária, um pouco mais exposta, porque ela está ali sentada numa mesa, numa altura que as pessoas estão ali vendo. Então, digamos que ela também trabalha com dinheiro, porque pagamento acontece ali e tudo mais, acaba ficando uma situação meio exposta. Para essa situação, depois a gente pode até falar sobre isso, entra a questão do escritório para esse tipo de tratamento separado, né? Isso é uma coisa que está se Perfeito. usando bastante, né? Bom, e aí vamos Muito, lá verdade. pro balcão alto. O balcão alto é isso, a pessoa chega ali, ela está em pé, ela já apoia ali, consegue conversar o que tem que conversar. Se a recepcionista achar melhor atendê-la em pé também, ela consegue ficar em pé, resolver o que tem que resolver, a pessoa senta para esperar, ela volta, senta no lugar dela e ela está ali protegida de uma forma visual para que ela consiga fazer o trabalho dela sem ter essa interferência de alguém estar, né? Já aconteceu mesmo de uma secretária até falar comigo. Eu converso muito com as secretárias e com as auxiliares, porque elas estão ali na rotina do dia a dia, sabendo o que está Uma linha acontecendo, de até. frente, né? Exato. Então, elas, às vezes, elas acompanham, às vezes, muito mais coisas até do que os dentistas que estão só lá Sim, dentro na área da clínica, né? E aí, ela sim. me falava exatamente isso. Ai, Priscila, quando a gente não tem essa proteçãozinha aqui de sentar e o computador tá escondidinho, às vezes eu quero fazer uma marcação, a agenda fica aqui aberta, o paciente fica olhando a agenda ali, dando pitaco, e tipo, não sei o quê, mas, tipo, mas ele não sabe o que tá acontecendo. Então, fica uma situação muito Sim. desagradável. Então, eu prefiro, no caso dela falando, eu prefiro que eu tenha essa privacidade de poder conversar com ele, falar sobre a agenda, sem que ele tenha essa visão da minha tela. Eu estou vendo a tela e falando para ele o que eu posso oferecer de horário, sem que ele fique dizendo, mas e aqui? E não, porque fica muito invasivo para ela. Então, de novo, são rotinas de cada clínica, de cada consultório, que precisa ser muito bem entendido para promover isso de uma forma melhor possível, de acordo com aquela rotina, né? E aí entra a Perfeito. questão, por exemplo, dos escritórios separados. Tem consultórios, por exemplo, que a recepcionista fica ali só para dar esse suporte de tipo, chegou, aguarda um pouquinho, atender telefone e tal, mas quando fala de tratar de negociação e pagamentos ou alguma coisa mais que precisa de uma privacidade maior, existe um escritório separado para isso. Aí o paciente é atendido nesse lugar. E, sinceramente, Priscila, eu não sei se você concorda com o meu pensamento, acredito que sim, porque eu vejo isso de uma forma extremamente profissional. Ter esse espaço para fazer negociação, ter esse espaço para receber o dinheiro. Então, eu acho que isso eleva a visão Total. profissional do paciente em relação à clínica, não é verdade? Com certeza, até porque assim, ó, aí nesse escritório você também consegue preparar um lugar onde ele se sinta confortável para falar sobre isso, né? Porque nem sempre falar sobre valores é uma coisa confortável, dependendo de quem está sendo atendido, né? E aí, ainda mais Sim. você na frente de todo mundo ali, tipo, aí você fica ali tentando falar baixinho e tal, é muito desconfortável. Então, se você consegue ir para uma sala onde ele consegue sentar confortavelmente, num lugar que, né, você oferece uma água, tem ali uma mesa onde vocês vão falar sobre aquilo, só vocês dois, é muito melhor para, inclusive, essa negociação desenrolar de uma forma positiva para ambos, né? Sim, sim. E falando desse cenário que a gente está imaginando, uma clínica um pouquinho maior, que com duas cadeiras, como é que você avalia o benefício de ter duas cadeiras no mesmo ambiente ambulatorial, sendo dividida apenas por algum biombo? Então, de novo, depende muito do tipo de especialidade que está sendo executada ali, né? Porque tem aquela Sim, questão, quando você coloca só o biombo, e, por exemplo, muita gente coloca o biombo e não chega com ele até o teto. Então, tudo que está sendo falado de um lado ou do outro vaza para os dois lados.
Então, ainda que você Sim. tenha uma divisória ali que visualmente te dá uma sensação de privacidade, quando se fala de acústica, não tem. Então, você acaba meio que Sim. participando da conversa de lá e de cá, e aí isso também acaba gerando um desconforto. Porque você está ali, tipo, Verdade. nossa, estou falando, mas alguém está ouvindo o que está acontecendo aqui, e aí você já fica meio desconfortável. Para quem está fazendo serviço, no caso dos dentistas, de repente é tão normal para ele falar com todo mundo sobre isso, que até não é tanto. Mas para o paciente, você está expondo o caso dele ali. Então, você vai fazer algumas perguntas que, de repente, ele não gostaria de que outra pessoa soubesse disso. Então, assim, se não tem outra forma, precisa fazer dessa forma, aí existem casos de, tipo, se a gente puder, pelo menos, chegar com isso até o teto, para que não vaze tanto o som para o outro lado. Tem agora essa questão da Covid também, né? Que daí tem toda essa questão de cuidar com a exaustão, porque aí entra toda uma outra questão, né? Mas falando Sim. tecnicamente da questão da privacidade, da acústica, não tem outro jeito, tem que ser duas cadeiras separadas apenas por uma divisória. Se essa divisória puder pelo menos ir até em cima, ou seja, um material que promova um pouquinho mais de acústica, melhor para promover para esse paciente essa questão da privacidade, de que ele está ali sendo atendido e que a questão é com ele e com o dentista que está atendendo ele. Perfeito. Então, sempre que possível, e se tiver espaço disponível para isso, esses consultórios devem ser individualizados, né? Com certeza, com certeza. Se for possível, é a melhor opção. Perfeito, perfeito. Priscila, eu quero falar com você agora de uma situação muito importante, que eu julgo ser muito importante, que é relacionado à iluminação. A iluminação da recepção, a iluminação do ambulatório. Como é que você traça essa questão da iluminação nos teus projetos específicos para consultórios e clínicas odontológicas? Então, com relação à questão da iluminação, a gente são várias coisas que interferem também, né? Vamos começar falando da recepção. Na recepção, geralmente a gente quer promover para esse paciente um conforto mesmo, um aconchego, para que ele chegue e sinta como se ele estivesse numa sala de estar, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem lâmpadas, a gente fala que a temperatura de cor, né? Para quem olha de fora vai entender. Tem aquelas lâmpadas que emitem uma luz que são mais azuladas, é um branco forte, assim, que, tipo, geralmente é usado em áreas comerciais mesmo. Você vai em mercados, farmácias, é aquela luz forte, azul, bem forte. Aí tem aquela outra luz que geralmente a gente usa em residência, que é aquele amarelo, bem amarelinho mesmo, de hotel, né? Bem amarelo. Os dois extremos são ruins. E aí existem as lâmpadas neutras. Elas estão no meio desses dois. Ela não é nem tão branca, nem tão amarela. Para recepção, geralmente eu mesclo essa neutra com a amarelinha em alguns pontos para dar destaque, porque quanto mais amarela, mais aconchego isso promove. Te acalma, te deixa confortável, o lugar te abraça. Então, em área de espera, geralmente eu nunca uso a luz branca. Nunca uso a luz branca, porque ela tende a te deixar... Se você já chega tenso porque você está preocupado... Eu até falei esses dias, uma coisa é você ir num consultório para uma consulta de rotina. Tá de boa, você foi ali, pá. Sim. Outra coisa é você chegar com dor, ou porque vai fazer uma cirurgia. Então, você já vai tenso pela situação. E se aí esse lugar, pelo menos nessa hora que você está esperando para começar o procedimento, você não consegue relaxar um pouquinho, de novo vai gerar uma experiência ruim para você, porque você já está tenso, o lugar te deixa mais tenso ainda, e aí quando você entra lá, você está super nervoso. Para esse dentista conseguir chegar e deixar esse paciente mais tranquilo, tem um pouquinho mais de trabalho. Então, o lugar ajuda muito. Então, falando de iluminação, sala de espera, geralmente eu sempre uso neutras e quentes. A gente fala branco quente, que dá essa sensação de aconchego. Iluminação indireta, enfim, deixa aquele lugar bem gostoso. Pronto. Aí agora a gente vai falar... Pode perguntar. Essa luz amarelada, você escolhe um espaço mais de extremidades para utilizá-la? Não, é porque aí de novo entra a questão do projeto, né? Depende, por exemplo, às vezes você tem uma parede de destaque onde tem alguns quadros, ou tem alguma arte, ou tem um 3D que você quer realçar ali a volumetria, porque quando você pega um revestimento que tem volumetria e você coloca luz, ele dá o efeito de luz e sombra e deixa ele com essa volumetria mais, né,
mais destacada ainda, e fica bonito. Então, Sim, geralmente, essa unha sim. bem amarela, eu uso mais para destaques mesmo, assim, para colocar em algum lugarzinho para dar esse charme. E aí, em área de circulação, ou, por exemplo, consultórios que tem espaço kids, né? Então, geralmente, a gente coloca essa neutra, porque ela não é aquela brancona, mas também não vai deixar tão amarelo, e aí você está ali no meio termo. Então, você consegue, de repente, tem um paciente que está ali enquanto está esperando, ele quer ler um livro. Se você botar a luz amarela, isso não vai facilitar para ele, vai deixar ele confortável até demais. Então, não é legal. E aí, a Sim. luz neutra já ajuda, tipo, é confortável, mas ao mesmo tempo, se ele quiser fazer uma leitura ali, ele consegue. Até porque também tem a recepcionista. Então, a área da recepcionista não pode ser muito amarela, porque senão ela também não vai conseguir trabalhar direito. Então, tem que ter esse equilíbrio, Sim, né? Aí eu geralmente boto uma luz sim. focal, onde tem a área da recepcionista ali, com essa luzinha neutra, com uma potência um pouquinho melhor, para que ela tenha a área dela de trabalho iluminada. E aí eu geralmente uso lâmpadas focais, que daí não lavam o ambiente inteiro. Ele faz desenhos, então isso ilumina a área que eu quero que ilumine. Não fica aquela coisa lavada, igual você bota uma luz geralzona no teto e ilumina pá, tudo. Não, você pontua a iluminação onde você quer. Então, esse jogo de luz e sombra é bacana também, porque promove esse bem-estar. Falando de recepção, Legal, né? E aí, agora bacana. falando lá de dentro Priscila, da área... Ah. tá. Falando ainda de recepção, você acha que é positivo a questão de fazer rebaixamento de teto para que possa inserir uma iluminação? Você vê isso como um ponto positivo? Como isso pode ajudar e agregar um conforto maior no consultório, na recepção do consultório odontológico? Então, positivo porque ele também ajuda, por exemplo, a gente a trabalhar com iluminação indireta. Quando a gente faz uma sanca, que você... geralmente, quando a gente trabalha com luminárias que você não enxerga a fonte de luz, mas você só percebe a luz, isso te dá conforto. Imagina você estar num lugar... É igual você pegar um abajur, né? Você não vê a Sim, lâmpada, mas você vê que a luz sai por algum lugar e aquele efeito da luz sim. saindo, isso te deixa confortável. Então, no gesso a mesma coisa, né? Às vezes a gente faz rasgos, que a gente fala, enfim, negativos, enfim, sancas. Aí a gente consegue embutir a iluminação de forma que a iluminação existe, mas a fonte de luz que ofusca você não enxerga. Isso ajuda muito. Só que daí, de novo, entra a questão de custo, né? Então, porque Sim. hoje já existem, enfim, inúmeros tipos de luminárias que, inclusive, não precisa de rebaixar com gesso e igual você consegue ter esse efeito. Então, vale a pena botar na ponta do lápis custo-benefício, até quanto você está disposto, né, a investir. Sim. Se tem possibilidade de fazer gesso, eu indico. Eu gosto muito de fazer detalhes em sancas e tudo mais. Agora, é um custo que a mais, né? Então, se você acha que é um custo que realmente vai pesar, mas eu quero continuar promovendo esse bem-estar, aí a gente tem umas outras opções, né, para poder compensar isso daí e dar o mesmo efeito de luz indireta sem usar o gesso. Perfeito. Agora a gente passando para falar sobre a iluminação do ambulatório, no local onde o dentista vai atender, onde está a cadeira odontológica. Fala um pouquinho sobre como é que você trabalha essa iluminação no ambulatório odontológico. Então, agora tem também essa questão das TVs no teto, né? Então, isso é uma coisa que precisa se considerar também bastante, porque geralmente a TV fica bem no lugar onde a gente poderia ter uma iluminação bem em cima da cabeça do paciente, né? Então, com essa questão das TVs no teto, a gente precisou deslocar essa iluminação. Aí, o que acontece? Geralmente, eu coloco uma mais para trás, tipo, imagina que aqui está a cabeça do paciente, né? Então, ele está olhando para cima, a TV está bem em cima dele. Geralmente, eu coloco uma à frente da TV e outra atrás da TV. Porque daí, quando elas abrem, né, esse foco encaixa ali. Porque se eu colocar só atrás, o dentista por cima ali, isso dá sombra. Ainda que você tenha a iluminação da cadeira ali, te dando todo esse suporte. Mas você ter essa luz que te auxilia, te reforçando, é importante. Nas laterais. E essa luz seria uma luz branca? Então, não precisa ser branca se não quiser, tá? Porque a luz branca tem uma outra questão. Quanto mais branca, ela interfere na cor do dente. Em qualquer cor, né? Ela dá um falso branco.
né? Então, quanto maior for a temperatura de cor da lâmpada, aquela que mais se assemelha à cor da luz do sol, mais real a cor que é reproduzida ali. Então, não dá para usar a amarela demais, porque realmente fica ruim para o dentista trabalhar. Mas a branca interfere bastante nessa questão da cor. Então, eu geralmente uso a neutra. E aí, o próprio... E mais uma vez, vem a particularidade que você sempre fala, né? Se esse ambiente tem acesso à luz natural, né? Se tem uma janela, se tem, né? Isso. Então, Isso faz toda a diferença, exatamente. Porque, por exemplo, tem consultórios que fica, de repente, em edifícios comerciais ou dentro de coisas assim, que não tem acesso a essa questão da iluminação natural. E aí, mais ainda, você precisa cuidar muito dessa iluminação para te dar esse suporte. Agora, se a gente tem essa entrada de luz natural, já ajuda bastante também, né? Porque daí você só vai usar esse recurso de luz artificial na parte da noite, praticamente, né? Sim. E como é que você vê, dentro da sua experiência, essa inovação de ter a TV no teto? Isso realmente faz um grande diferencial dos projetos que você desenha recentemente? Então, em termos de imponência, não tem nem o que falar. Realmente, todo mundo que vê um consultório com a TV no teto acha fantástico. E, querendo ou não, é um a mais para esse paciente, né? Mas eu fiz uma pesquisa no final do ano passado. Eu estava meio curiosa para saber o que as pessoas achavam sobre os lugares que os consultórios, né, que elas frequentavam. E uma das perguntas que eu fiz foi sobre essa questão da TV no teto. E é meio divergente assim, ó. Enquanto uns achavam maravilhoso porque distrai enquanto está sendo atendido e tal, outros disseram que achava que desconcentrava e deixava mais nervoso, porque era mais uma coisa para ficar ali fazendo barulho, e então é muito relativo. Falando no contexto do consultório, eu acho um ponto muito positivo. Eu acho muito positivo. Principalmente consultórios que também atendem crianças. Faz bastante diferença, entendeu? Então, e aí assim, ó, pensando que você tem o poder de ligar e desligar, melhor ter. Se não precisa usar, não liga. Mas se precisar, ela tá ali, né? Claro. Diante dos projetos que você tem feito, Priscila, você vê muitos consultórios que hoje estão informatizados, que isso é um ponto muito importante também no consultório moderno atual, né? Sim. E ele está informatizado, né? O mundo digital está presente na odontologia mais do que nunca, né? Sistemas de gestão, então você vê isso muito, você incrementa muito nos teus projetos, os dentistas pedem para você essa inclusão do digital? Sim, e assim, ó, tá, por exemplo, a questão, vamos entrar na parte agora de raio-x, né? Antigamente, eu ainda tive alguns doutores recentes que pediram negatoscópio na mesa para poder olhar ali o raio-x propriamente dito, né? A folhinha ali e tal. Mas muitos agora estão vindo digital. Então, você conecta a gente coloca uma TV ali na mesa onde ele vai conversar com esse paciente e essa TV conecta ou por cabo HDMI ou via Wi-Fi mesmo com esse computador e ali ele apresenta todo o plano que ele tá, todo o planejamento que ele tem para esse paciente. Enfim, isso eu acho que veio de uma forma muito positiva e tem que ser usada sim a favor, porque, né? Faz bastante diferença e me pedem bastante. Por isso eu quero a TV, quero que a TV... Tem muitas cadeiras, inclusive, que tem como conectar com a TV da mesa, onde você vai falar, né? Conversar com ele sobre o tratamento. Então, isso tudo já é planejado. Porque, dependendo da distância, você vai ter que ter um cabo, você já tem que fazer... Antes de fazer o gesso ou fazer a marcenaria, você já tem que pensar que você tem que passar esse cabeamento e deixar as esperas onde você quer que fique, para que na hora que vier essas instalações, isso já está ali no lugar, é só encaixar. Igual a TV no teto, por exemplo. Esses dias eu estava comentando isso. Eu não quero botar a TV no teto agora, porque é um custo adicional e tal. Tá, mas você pensa em ter essa TV um dia? Penso. Então, antes de fechar o gesso, já deixa um ponto de elétrica e já deixa um HDMI ali esperando. Ainda que você não coloque agora, mas no dia que você resolver colocar, é só pegar o pontinho ali e fixar a sua TV no lugar e tá tudo certo. A tubulação já está feita, né? A espera já tá ali. Porque imagina depois do consultório pronto, você não fez essa espera e aí agora eu quero
Ou você vai fazer o tal do enjambration e passar essa fiação por fora, ou você vai ter que rasgar o teto e lá vem uma obra com consultório já pronto. Então, é uma coisa que dá para se precaver, né? Você já tem como pensar antes, Claro. então é melhor. Claro. Eu quero aproveitar e convidar você que está aqui na nossa live para que você faça pergunta, tire suas dúvidas aqui. Vamos aproveitar que a gente está com uma profissional de ponta, de referência no Brasil inteiro, que é a Priscila Domingues, que é uma expert em design de interiores. Então aproveita, essa é a sua oportunidade. Qual é a dúvida que você tem no seu consultório odontológico? Como é que você acha que no teu consultório odontológico ficaria melhor na tua recepção, no teu ambulatório? Então, faz aí, digita a sua pergunta que a Priscila vai responder aqui para você. O Ticiano, Priscila, ele pergunta assim, qual é a especialização que hoje predomina? Ticiano, eu quero te perguntar o seguinte, predominar em relação a quê? Eu vou ter a leitura de que predomina em relação aos seus projetos. Qual é a especialização que você mais faz os seus projetos? Para qual especialização? Então, eu tenho feito bastante para implantodontia e harmonização facial. A harmonização facial tem crescido bastante, inclusive consultórios que não faziam e que estão se adequando para oferecer esse tipo de atendimento. Tem crescido muito. Bacana, bacana. Aí tem a sua particularidade, né? Priscila, agora eu quero te fazer um posicionamento. Boa, Ticiano. Ticiano, que é realmente isso que a gente leu, teve a leitura aqui, justamente qual é a profissão, a especialização que predomina. Então, ela acabou de responder que é o implante e harmonização orofacial. Num consultório, obviamente, considerando que ele tem um espaço para isso, né? Qual a melhor opção? Cadeiras individualizadas ou sofás? Isso é uma boa pergunta também. Depende também, de novo, cada caso é um caso, mas depende daquilo que você quer promover para o seu paciente, que sensação você quer causar para ele, né? Porque aí a gente pensa no seguinte, se você bota uma poltrona individual, confortável, ele vai ter o conforto e vai ter o aconchego igual. A questão do sofá é que é essa questão de remeter a uma sala. Quando você bota o sofá, dá a sensação de que essa pessoa está numa sala de estar. Está ali um sofá, uma poltrona e tal. Ele desvincula de que ele está ali num ambiente, vamos dizer assim, pesado de saúde. Vim aqui para, né, fazer alguma coisa, uma cirurgia, estou tenso. Não, estou aqui tranquilo, tem uma TV, tem internet, água, e estou aqui sentado no sofá. Porém, tem a questão da privacidade de novo. Se você está no sofá e você senta do lado de uma pessoa, automaticamente, dependendo da quantidade de pessoas, você vai estar encostado uma pessoa na outra. Para o paciente, sim, isso não pode não ser positivo, porque, tipo, ele vai se sentir meio que invadido. Uma coisa é você estar na sala da sua casa, com pessoas que você, sim, conhece, tem convívio, não tem problema algum. Mas você está num lugar que você não conhece, de repente chega alguém e senta muito perto de você, aí a gente entra em design de interiores e a gente fala sobre espaços prosêmicos, né? Que tem aqueles espaços, são espaços que a gente não vê, não tem delimitação física, mas existem. Que aí, por exemplo, o espaço de... Quando você não conhece uma pessoa e você vai conversar com ela, você obedece uma certa distância. A partir do momento, sim, que você está criando intimidade com essa pessoa, essa proximidade vai crescendo, você vai chegando mais perto, e mais perto, e mais perto. Então, se você conhece, um amigo seu, você já toca no ombro, você já aperta a mão, você já dá um abraço. Você não faria isso com uma pessoa desconhecida na rua, né? Então, isso é um espaço prosêmico que a gente não tem barreira física, mas esse espaço existe. Então, imagina num sofá, você está sentado, não existe uma barreira física, mas alguém vai sentar do seu lado e vai tocar pele a pele. De uma Perfeito. forma, você vai se sentir meio que invadido. Putz, não conheço a pessoa e está aqui colado em mim. É estranho. Mas, se você, por exemplo, já aconteceu casos, né, de que o doutor fala, não, Priscila, não se preocupa, porque é sempre com horário muito certinho, é sempre agendado. Então, sempre quem está aqui se vem um, dois, é tudo de família, tá todo mundo junto. Dificilmente eu tenho pacientes de horários distintos no mesmo momento ali. Então, é um caso que precisa realmente ser pensado. Mas existem poltronas maravilhosas, confortáveis, estilosas, que vão deixar o seu ambiente aconchegante e vai deixar o seu paciente um pouco mais, se sentindo mais privativo ali no cantinho dele, né, reservadinho ali, sem se sentir invadido, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Priscila, agora, falando um pouco sobre o segmento de público,
tá? O público A, o público B e a classe C, D e E. Por muito tempo, né, se imaginou que, por atender a classe C, D e E, o consultório não merecia ter tanto cuidado quanto que se tinha com o público A e B. Isso é mais uma das coisas que mudou e mudou muito, né? Então, assim, nos seus projetos, certamente você já fez projetos para todas as classes sociais. Me fala um pouquinho se há uma diferenciação dessa situação, na questão básica. Eu sei que a diferenciação pode acontecer, mas eu estou falando na questão básica de um projeto para um consultório odontológico ou uma clínica odontológica. Então, sim, existe essa questão dessa diferenciação, e só que acontece assim, ó, como o senhor acabou de falar, mudou muito, né? E tem se falado bastante sobre a questão da humanização, né? Sobre a questão de você tratar a pessoa com dignidade, independente de classe social ou se ela tem, né? Não importa. Ela precisa ser bem tratada assim como qualquer outra pessoa. Então, tem crescido bastante, sim, a procura de, ainda que seja, o pessoal falava de clínicas populares, né? Geralmente as clínicas populares, as cadeiras, aquelas cadeiras plásticas e tal, não se preocupava muito com isso, né? Altamente desconfortável e tal, aquela coisa arada toda. Então, isso tem mudado bastante. As pessoas têm procurado promover bem-estar, ainda que clínicas mais que atendam a população mais simples. Lógico, até porque assim, ó, vamos pensar que se a gente pega uma pessoa de uma classe social, né, menor, e aí você coloca ela num consultório de altíssimo padrão, ela vai se sentir mal naquele lugar porque não faz parte da realidade dela. E ela já vai julgar por aquilo. Não mereço aqui porque deve ser caríssimo. Imagina só o que eu estou fazendo aqui, né? Da mesma forma como se você pega um pessoal de um público numa classe mais elevada e coloca ele numa clínica mais básica, ele vai achar aquilo ali, tipo, né? Poderia melhorar, vai achar que a clínica não é tão boa e tudo mais. Então, por isso, de novo, vale a questão de ver exatamente qual é o tipo de público-alvo que você quer atingir, para que você promova para esse paciente um bem-estar de acordo com o que ele realmente está acostumado a receber, né? Então, tipo, dá para fazer uma clínica popular, confortável, esteticamente bonita, aconchegante, sem, vou dizer assim, não é ofuscar a palavra, mas sem deixar ele sem graça, sabe? Tipo, você não pode ir muito além, porque você vai perder o seu público. Ele vai chegar ali na porta e vai dizer, ih, não, isso aqui não é pra mim, não. Nem vai entrar, se você for muito além. Então, isso precisa ser medido mesmo. Depende muito de onde você encontra essa função. Tem que ver a dose, né? Para não pesar na mão. Né? Exato, porque entendeu? Senão... Tem que ver. Todo excesso, todo extremo é ruim, né? A pessoa pensa, porque eu vou botar num bairro mais simples, eu vou botar as cadeiras plásticas mesmo, e tá tudo certo. Não é por aí, não é por aí. Você precisa promover para esse paciente um bem-estar, sim. Não precisa ser algo, né, luxuoso, até porque você consegue fazer uma clínica muito confortável, muito aconchegante, sem ser algo extremamente luxuoso. Porque às vezes é mais questão estética mesmo. Nossa, para quem conhece, né, e tudo mais. Mas, enfim, é isso. Priscila, por décadas e décadas, foi padronizado de que clínicas odontológicas tinham que ter a cor predominantemente branca, por passar a questão de higiene, por passar uma questão, sei lá, de transparência, sei lá. Só que eu quero te perguntar o seguinte, os projetos atuais que você faz, ainda predomina essa cor branca ou não? Vou dizer que a última coisa que me pedem é branca. Pelo amor de Deus. Branco e verde, tá? Verde. Tem muito hábito de usar verde em consultório odontológico. Eu não sei por qual motivo, mas muitas eu fiz, tinha o tom... mas, enfim, a gente tem paletas de cores... Nossa, o que mais tem é paleta de cores. E branco é o que menos me pedem. Por que acontece? Isso. Criou esse estigma do branco em área hospitalar, né? E... é uma cor fria.
Quer dizer, é Sim. ausência de cor, né? Não é cor fria, é Sim. ausência de cor. Branco não tem cor. Então, tipo, se torna uma coisa que meio que repele, a pessoa não se sente abraçada, não se sente acolhida. E aí ela associa, tudo nossa mente associa, né? Então, tipo, Sim. os hospitais também tinham essa questão de tudo branco, aí você associa a cor com cheiro, porque, querendo ou não, o ambiente hospitalar tem um cheiro característico, e aí tudo isso vai te deixando tenso. Então, tudo que mais, assim, ó, o que menos me pedem é branco. Pelo contrário, Priscila, qualquer coisa menos branco, pelo amor de Deus. Então, a gente usa muito assim, ó. Eu uso muito off-whites que a gente fala, é aquele branco sujo, que você só percebe que ele não é branco quando você olha para o forro branco, branco, branco. Ele quebra esse brancão e dá esse aconchego que a gente preza. E não fica pesado. Existem consultórios que usam cores fortes, com preto e tudo mais, é possível, né? Mas tudo também vai de caso a caso, depende do estilo que o doutor está querendo passar no consultório dele, né? Que tipo de atmosfera ele está querendo criar para esse paciente que vai estar ali. Então, enfim, mas branco praticamente não se usa mais. Só o Por teto. outro lado, Priscila, por outro lado, a questão das cores tem que se ter um cuidado muito grande como utilizar as cores no seu consultório odontológico para não ficar uma coisa muito aberrante, né, muito chocante, e isso pode ter um efeito colateral que não seja positiva. Isso, é porque assim, ó, existem cores que acalmam, existem cores que te deixam mais tenso, assim, mais acelerado. A cor, né, promove isso. É a cromaterapia que chamam, né, Priscila? Isso, cromoterapia. Então, assim, ó, nada impede de você, por exemplo, eu quero usar uma cor forte no meu consultório. Não é que não possa usar. Depende de como se vai usar isso, onde você vai usar isso, para que você não crie exatamente esse efeito reverso, de que o lugar, em vez de ficar bacana, estiloso, vai ficar uma coisa cansativa, que você não aguenta ficar muito tempo ali, porque o negócio... Vou contar por experiência própria. Assim que eu casei, meu sonho era ter uma parede vermelha na minha sala. Eu queria uma parede vermelha, ponto final. E daí... Sim. Eu falei, mas pelo menos eu vou botar atrás do sofá, porque eu não vou enxergar tanto ela, vai ficar nas minhas costas. Então eu só vou ver quando eu chegar no corredor e depois eu não vejo mais. Mas ainda assim, quando a luz do sol batia na sala, refletia rosa. Porque batia, o sol reflete a cor. E aí refletia rosa. Tudo que eu menos quero na minha vida é uma parede vermelha na minha casa hoje, porque eu falei, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi isso? Então, tem que tomar muito cuidado com as cores, assim da mesma forma como elas abraçam e como elas acolhem e promovem sensações, né, positivas, elas também podem criar um efeito contrário, então também precisa pensar. Uma outra coisa que eu costumo usar também é assim, a logomarca da clínica ou do consultório, para que a gente, de repente, tente fazer coisas que tenham uma comunicação visual que que integre, que converse, que para todo lugar que isso ele vá... Isso é muito importante, né, Priscila? Isso é muito importante. Sim, que as cores conversem. O desenvolvimento de uma logomarca, a comunicação visual com o teu público, né? Porque isso pode servir muito de norte para todo o resto. O tipo de madeira que você vai usar, qual é a cor do seu piso, a cor da sua parede, que tipo de decoração você vai colocar, sabe? Então, a cor de poltrona, tudo isso interfere. Então, isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Até porque, assim, bacana. Existem cores que conversam e cores que divergem, que brigam. Então, imagina, você faz todo o estudo do consultório numa paleta de cores e quando você vai olhar a logomarca não tem nada a ver, não encaixa com nada daquilo. Então, vai parecer que aquela logomarca caiu de paraquedas no consultório errado. Tipo, não era daqui, encaixaram aqui. Aí ou muda a logomarca ou muda todo o estudo que a gente fez para o conjunto, né? Então, tem que se pensar isso também no briefing, precisa ser estudado. Legal. Priscila, eu quero te perguntar agora sobre a questão da refrigeração do ambiente, né? Da temperatura do ambiente, o ar-condicionado ideal, a temperatura ideal para trazer um conforto maior para o seu paciente. Me fala um pouquinho nos teus projetos, como é que você utiliza essa questão de temperatura com os ar-condicionados, se usa ar-condicionado de teto, se é ar-condicionado de janela, se é ar-condicionado com evaporadora. Me fala um pouquinho sobre essa questão de refrigeração do consultório odontológico de clínica odontológica, por favor. Então, tem que tomar também bastante cuidado. É uma outra coisa que faz bastante diferença.
Geralmente, em todos os projetos que eu faço, eu procuro trabalhar em parceria com técnicos de refrigeração, que isso é porque, tipo, existem cálculos, né, de BTU para cada área. Então, às vezes tem gente que calcula de forma super, né, hipercalcula aquela quantidade de BTUs ali, e aquele espaço se torna muito gelado ao ponto de ser desconfortável de estar naquele lugar. Isso acontece muito quando está muito quente. E aí, não sei se você já percebeu, o shopping, por exemplo, né? Você tá lá fora, um calor, as lojas botam lá, no mínimo, parecendo que você tá no Polo Norte. Aí você sai do calor e entra lá, pá, aquele choque térmico, e você tá lá dentro congelando. Aí quando você sai, calorão de novo. Então, eu costumo dizer assim, ó, precisa pensar num equipamento. Lógico, cada caso é um caso, tem que ver tamanho, porque às vezes, tipo, esse split de parede, de repente, não vai dar conta, ou não vai distribuir o ar de forma homogênea, então é melhor colocar um de teto para que ele distribua melhor. Então, tudo isso tem que ser pensado. Tudo que eu penso assim... A localização desse ar-condicionado também, né, Priscila? Isso, porque assim, ó, você ficar com aquele ar gelado incidindo direto em cima é muito ruim, é realmente desconfortável, né? Então, o ideal se você já tem o layout, sabe onde vai ficar as cadeiras, sabe onde vai ficar cada coisa, e você tem a possibilidade de posicionar esse ar de forma que ele bata em alguma parede e volte para esse paciente só a temperatura, né? O clima, não o vento incidindo direto sobre ele, porque senão vai ficar um lado mais gelado, outro lado mais quente. Aí o paciente lá está com frio, mas o outro está com calor. Então, você tem que pensar direitinho. No layout, a gente consegue definir isso, porque você já sabe onde está. E pensar também sobre o posicionamento, onde vai ficar a secretária, né, que vai estar o dia inteiro ali trabalhando, né, para que não fique confortável com ela. Então, aí depois que você posiciona esse equipamento no lugar melhor, né, o ideal é que ele não fique em um lugar jogando esse ar direto em cima das pessoas. E se não tem outro jeito, tem que ficar ali. Eu geralmente indico que, então, deixa a aletinha do ar-condicionado posicionada para cima, porque daí não fica aquela coisa direto na pessoa, o ar gelado está indo ali igual, ele é pesado, ele vai descer, e aí ele ambienta ali aquele lugar e tá bacana. E depois é isso. Cuidar para que você tenha uma temperatura agradável o tempo inteiro. Lógico que, se você tem menos pessoas ali esperando, vai gelar mais. Se você tem mais pessoas, vai gelar menos. Então, você vai ter que ficar ali cuidando disso. Opa, tá muito cheia. Você vai ter que diminuir essa temperatura para compensar. Ah, tá vazia. Não precisa botar isso no mínimo total, que você vai deixar a pessoa congelada. Então, não precisa. E, no caso, isso a gente está falando de consultórios Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e tal. Tem a questão do pessoal da região sul. Eu vim de Florianópolis e lá a gente usa aquecedor. Então, da mesma forma que acontece com o ar-condicionado gelado, acontece com o aquecedor. Às vezes lá fora está muito frio e para compensar eles colocam o aquecedor dentro dos lugares muito quente. Então aí você chega, esquenta de repente, você fala, meu Deus, cheguei em Salvador, bem em Florianópolis, assim, tipo. Então, todo extremo é complicado. Você realmente precisa prestar atenção. Geralmente a secretária, que é quem está ali, né, medindo isso e percebendo como é que está o movimento, é bom que ela seja, né, brifada, a gente fala disso. Ó, cuidado, presta atenção. Tem muita gente... Geralmente a gente fala que a temperatura ambiente é quando fica ali em torno de 22 graus, sabe? 23 às vezes. Mas aí, se você tem muita gente, já não vai dar conta. Você vai ter que descer um pouquinho para compensar. Então, tudo isso também tem que pensar. E falando de projeto, é isso. Tá com layout. No layout você consegue, exceto quando tem a questão da instalação, assim, tipo, essa parede não tem como botar o ar-condicionado por causa de algum motivo, não dá para botar porque tem tubulação aqui, não pode furar, ou, enfim, aí tem essas exceções que precisa ser olhado também com carinho, e daí, se não tem como botar, você tem que estudar o melhor lugar, né? Como eu sempre falo, né, eu falo na nossa clínica o seguinte, o ambiente tem que ficar de uma forma confortável. Nem quente e nem super gelado. Tem que ficar numa temperatura agradável. Né? E eu acredito que a temperatura agradável é justamente nessa quantidade de graus que você falou aí. 22 graus, 23 graus. Fica confortável. Né? Fica confortável e a pessoa não sente nem tanto frio e nem tanto calor. Fica num ambiente gostoso. Né? Exato. Priscila,
Priscila, num consultório odontológico, por razões óbvias, espelho sempre é muito bem-vindo. Né? A instalação de espelho sempre é muito bem-vindo. Por quê? Porque o paciente que vai fazer um tratamento odontológico, ele tem uma ansiedade de ver como ficou depois do tratamento dele. Aquela resina, aquele dente que estava quebrado e que foi reconstruído anatomicamente, né? Aquele aparelho que foi colocado nele, enfim, várias situações que é necessário ele utilizar espelho. E a gente sabe que em design de interiores utiliza-se também muito espelhos, principalmente num ambiente pequeno, para dar uma questão de amplitude. Né? Me fala um pouquinho dos teus projetos, como é que o espelho entra num projeto de um consultório odontológico e de uma clínica odontológica, por favor. Então, o espelho também, como tudo, né? Depende muito da forma como ele é usado, na posição que ele é colocado, né? Em consultório, é óbvio, a gente precisa muito de espelho justamente por isso. As pessoas querem se ver. Terminou o tratamento, a primeira coisa que ela quer saber é como é que ficou. Então, tipo assim, eu já uso bastante, às vezes, as portas dos armários, porque, tipo, não tem parede para colocar espelho. Aí, mas tem um armário que a porta é comprida. A gente pode botar essa porta de espelho? Pode. Bacana porque já ajuda esse armário não ficar tão volumoso naquele lugar, porque o espelho vai dar uma quebrada, e já serve de espelho, ou seja, a gente faz duas funções em um item só. Então, isso é uma opção para quem não consegue colocar espelho em alguma parede, né? Muitas das vezes não tem já mesmo. fica uma dica maravilhosa. As portas dos armários podem ser feito como um espaço de espelho. Sacada maravilhosa da Priscila. Isso. Tem gente que não vai ficar, mancha muito, mas é uma questão de cuidado, como tudo, né? Voltando só na questão da cor, você falou ali, porque branco é limpeza. Mas todo ambiente precisa ser limpo. Branco, preto, rosa, azul, tem que limpar. Então, tipo, é só uma desculpa para dizer, que eu vejo mais sujo e limpo. Não, você tem que limpar igual, não importa a cor, né? Então, o espelho é a mesma coisa. Vidro, espelho, madeira, você tem que estar limpando igual. O bacana é que, assim, geralmente consultórios pequenos, a gente precisa usar desses artifícios, de itens que sirvam, às vezes, para mais de uma coisa. Então, essa sacada, por exemplo, do espelho nas portas, você já tem duas coisas. Você consegue diminuir um pouquinho aquele volume pesado do espelho, você já consegue ter um espelho para esse paciente se enxergar e dar essa sensação de amplitude dependendo de onde ele for colocado. Então, você consegue dar essa camuflada, né? E o ideal também, assim, tem gente que às vezes não consegue mesmo colocar na parte clínica ali de atendimento. Aí a gente, na recepção, se der para colocar algum também é bacana, mas às vezes também não dá porque tem janela, enfim. Aí sobra para a questão dos lavabos. Aí nos lavabos a gente gosta de aproveitar bastante parede de espelho. Eu uso bastante as paredes inteiras de espelho no lavabo, porque, inclusive, também tem essa questão de... às vezes tem consultório que os doutores vão ensinar a escovação para crianças ou adolescentes e tudo mais. E aí, nesse banheiro também já ter esse espelho grande também já ajuda nisso, né? Nessa hora de estar ali fazendo essa questão dessa educação para essas pessoas. Então, se não tem como colocar em nenhum lugar, no banheiro eu acho que você tem que caprichar mesmo, assim, no lavabo. E é outro lugar que o pessoal observa muito, viu? Lavabos. Muito. Verdade, porque verdade. Tem que ser muito bem cuidado, né? Exato. É um ambiente que precisa ter muitos detalhes, e detalhes de bom gosto. Né? E quando a gente estava falando da questão de cores, a gente precisa, eu vejo que na sua análise bem sensata, você fala o seguinte, que o menos é mais, né? Usar a sensatez nesse momento, né? Para ter um equilíbrio, para não ficar uma coisa gritante. Tudo demais pesa, e aí você tem que pensar, e de novo eu falo, né? A gente não pode pensar, lógico, principalmente no paciente. Mas a gente também precisa pensar nas pessoas que passam a maior parte do tempo naquele lugar todos os dias. Perfeito. Porque assim, é um ser humano também, é uma pessoa que cansa, é uma pessoa que enjoa, é uma pessoa que sente frio, é uma pessoa, entendeu? Então a gente precisa pensar, não somente, principalmente o paciente, mas em quem está ali trabalhando também. Né? O ar-condicionado, claro. Vou desviar das cadeiras ali de espera, mas vai ficar em cima da secretária. Por que ela tem que ficar congelando ali o dia inteiro? Se o paciente, né? Ela não vai produzir como ela deveria produzir, porque ela vai ficar extremamente incomodada. Né? Ela vai querer se proteger mais do que tudo, a sobrevivência dela. Exato, e isso aí vai refletir de uma forma muito negativa no sucesso do seu consultório, porque você vai ter um funcionário ali que não vai estar produzindo 100% dele. E às vezes por uma questão
de pensar um pouquinho lá atrás. Então, eu falo sempre, quando vai fazer projeto de consultório, você não pode pensar só no paciente, porque quando a gente fala de humanização, a gente está falando de pessoas. Se ela está sendo atendida ou se ela está atendendo, são pessoas da mesma forma. E se a gente for parar em questão de uso do espaço, quem mais passa tempo nesse lugar são vocês mais do que o paciente. O paciente vai ali, fica esperando, tem um atendimento e vai embora. Vocês continuam. Exatamente. Né? Então, isso precisa ser pensado. Então, tem que pensar num time como um todo, no conforto do time como um todo. Isso, né? Porque um time bem cuidado, de todas as formas, inclusive pensado nessa importância, ele vai produzir mais. Quando ele produz mais, você vai ter um resultado muito maior no teu consultório odontológico. Exato. E como toda e qualquer empresa, tendo um resultado maior, é o sinônimo de sucesso. Exato, é isso mesmo. É bem isso. Né? Priscila, em relação à questão do ambulatório, onde o dentista fica ali atendendo na cadeira dele, existe uma norma da necessidade de uma pia, de um apoio para que ele possa lavar as mãos. Né? O indicado nessa pia é que essa torneira seja ou de pedal ou então de sensor, né? Para que ele não tenha um contato físico de abertura da torneira, não é isso? Me fala um pouquinho sobre essa particularidade no ambulatório, nos teus projetos de consultório e clínica odontológica. Isso, tem que ver assim, ó, também, porque a gente está falando bastante de parte de ambulatório e parte de recepção. Mas a gente tem que lembrar que, além desses dois espaços, a gente tem a parte de esterilização, se você vai fazer uma sala de esterilização separada, ou se essa sua bancada também vai servir para esterilizar, porque é possível, desde que você obedeça o fluxo correto e tudo mais. E logo nisso você vai ter que ter mais de uma pia, porque a pia que você usa para lavar as mãos não é a mesma pia que você usa para lavar os utensílios, né? Então, tudo isso também precisa ser pontuado. Não, eu vou ter um lugar para esterilizar os meus utensílios separado. Então, você precisa ter só uma pia para lavagem das suas mãos. Aí vem. Depende muito de cada doutor. Já tive doutores que preferem com sensor, porque, enfim, aqui na mão mesmo é melhor. Já outros disseram, não gosto do sensor, porque é pouco tempo, toda hora tem que ficar botando a mão ali, eu prefiro no pedal porque eu controlo melhor. Então, isso vai muito de prática mesmo. Aquela questão de manias, vamos dizer assim. O que é melhor, assim, mais funcional para você. Prefiro no pedal, então que seja no pedal. Prefiro no sensor, que seja no sensor. Só não pode tocar, ser torneira de tocar mesmo. Você precisa ter, não pode ter esse contato com essa torneira, né? E aí, lembrando isso de novo, essa questão da esterilização é bem importante. Você precisa saber se vai estar dentro da sua área ambulatorial ou se vai estar separado. Porque já houve casos de doutor. Vamos falar um pouquinho sobre isso, dessa parte da esterilização. Qual é a particularidade que precisa ser obedecida nesse ambiente de esterilização no consultório odontológico? Então, onde você tem o contato com todo o ferramental sujo, né? Tá ali com resíduos de sangue e tudo mais. Então, existe um fluxo de funcionamento dessa esterilização, onde entra o material sujo, vem o limpo, esterilizado. E esse fluxo não pode se cruzar de jeito nenhum. Então, ele entra sujo, ele é lavado, depois esterilizado, e dali ele vai para ser usado novamente. Isso não pode cruzar. O que está acontecendo é assim, ó. Eu digo porque a maioria dos projetos que eu fiz foi em Florianópolis, e, enfim, às vezes tem algumas coisas muito peculiares de cidade para cidade. Também precisa ser consultado, vamos dizer assim, né? Mas, no geral, você tem como usar essa esterilização na própria bancada, desde que você obedeça esse fluxo, e agora está se pedindo que tenha uma divisão de vidro, ou acrílico, ou, enfim, uma barreira entre a área suja e a área esterilizada, a área limpa e esterilizada, né? Então, eu tenho até, que não dá para mostrar aqui, mas um dos meus projetos, inclusive, está lá no Insta, a gente fez a sala de esterilização separada, porém, é uma bancada inteira, e daí tem a parte onde chega o material sujo, que é onde está a pia fica justamente onde entra o material sujo, e aí ali a gente colocou uma barreira de vidro, que vai da bancada, do tampo, e encosta até no armário de cima. Ela é transparente e tudo mais, mas ela cria essa barreira de um lado com o outro. E daí lavou, vai para o limpo. Aí ali já vai para esterilizar e aí selar bonitinho, botar ali para sair, para ser usado novamente. Então, isso é possível ser feito ou junto com a sua bancada, mas enfim, né, de novo. Nesse caso, você precisa ter duas pias. Uma para lavar as mãos,
separada daquela que você vai lavar os seus instrumentos. Não pode ser a mesma pia. Já me perguntaram, 2 pias, que desperdício. Para que 2 pias na mesma bancada? São 2 pias com funções diferentes. Você não pode lavar sua mão naquela pia e vice-versa, né? Então, é isso. Então, tem que pensar. Geralmente, quando é um consultório só, dificilmente faz a esterilização separada. Geralmente faz ali na bancada mesmo. Então, tem que já projetar essa bancada, obedecendo esse fluxo bem direitinho. Mas quando tem, às vezes, 2 cadeiras, 3 clínicas, aí já entra a sala de esterilização separada. E aí tem gente, inclusive, que faz salas separadas mesmo. Uma sala onde entra todo o ferramental sujo, e ali tem alguns lugares chamam de passa-prato, mas tem uma janelinha, onde você passa de lavado para outra sala, que é onde vai estar esterilizando e selando as coisas. Então, são 2 salas separadas mesmo. Não é obrigatório, mas tem clínicas que preferem assim. Então, aí você tem que estudar o que funciona melhor para o fluxo de pacientes que você tem também, né? Porque às vezes é muita coisa realmente. Até porque na parte da esterilização existe um protocolo a ser seguido, né? Existe uma sequência para fazer uma boa esterilização, né? Desde a lavagem do instrumental, a secagem e colocar num papel grau para colocar para esterilizar, né? No autoclave. Então, isso existe um protocolo a acontecer, né? Então, se você tiver espaço e puder fazer essa parte separado de esterilização, é o ideal. É o ideal. Claro, tudo dentro de uma disponibilidade de espaço. E falando na disponibilidade de espaço também, Priscila, a questão do raio-x, né, que hoje é até fundamental no consultório odontológico, né, hoje se usa, cada vez mais está se usando pelo advento e pelo avanço da tecnologia, do digital, está se usando bastante o raio-x digital. Né? Não se usa, muitas pessoas estão mudando e a tendência é que isso mude nos próximos anos, seja 100% digital. Mas, por conta de espaço, certamente em alguns projetos que tem pouco espaço, você utiliza bastante o raio-x de parede, né? Porque isso te ajuda bastante, não é? Isso, ajuda bastante. Mas aí vale lembrar também sobre essa questão assim, ó. Depende de onde esse raio-x vai ficar, porque ele tem um diâmetro, né? Ele tem um raio, na verdade, para ser usado. Se esse raio interfere, por exemplo, numa sala, já aconteceu comigo, e bem na parede onde esse raio-x estava, na parede, atrás de onde ele estava instalado, era um corredor de passagem. Então, tipo, a gente teve que baritar essa parede, porque não tinha o raio que precisava para dar essa distância, sem precisar baritar essas paredes. Então, isso precisa também ser considerado. Porque você corre o risco de já ouvir vários doutores falando, não precisa não precisa, não se preocupa. E na hora de passar pela fiscalização, vigilância e tudo mais, de ser barrado e dizer, não vai conseguir usar, você precisa preparar essa sala para usar esse raio-x. Então tem que ver o tamanho da sala que você tem. Existe um tamanho mínimo, né? Para salas de raio-x. 4, 5 metros quadrados, pelo menos. Então, tudo isso tem que ver. Em que lugar essa sala vai ficar, o que tem ao redor dela ali, para saber, enfim, se você vai ter essa obrigação de preparar ela para isso ou não, né? Sim, e a questão de baritar essa parede, né, ela tem um custo alto, geralmente? É um custo alto. E assim, eu não sei em Salvador, é Salvador, né, que o senhor é? Salvador, eu não sei em Salvador, mas Florianópolis eu tive muita dificuldade porque não tem empresas que vendem argamassa baritada lá. Então vem de fora. E aí é cobrado por saco de argamassa, acho que são 20 quilos e tal. E não é barato, é bem caro. Então, dependendo da quantidade, da área, né, que você precisa cobrir, e tem a espessura que você tem que deixar e tudo mais, não é uma coisa muito barata. Aí tem alguns doutores que às vezes preferem fazer parceria com clínicas de radiologia. Não, nem vou ter aqui e tal, prefiro fazer porque, né? Mas aí, de novo, cada caso é um caso. É muito mais prático você ter o raio-x ali, porque às vezes é uma coisa de emergência que você precisa saber naquela hora, não tem como pegar o paciente e dizer, vai lá, e outro dia você volta com o resultado, não tem como. Você precisa resolver ali naquela hora, né? Então... Às vezes está no meio de uma cirurgia, entendeu? Às vezes está no meio de uma cirurgia e você precisa se certificar se tem algum fragmento ali, se tem resto radicular, coisa assim que não dá para ser para depois, entendeu? Então, nessa situação tem que ser imediato, naquele momento.
É importante. Então, tudo isso tem que ser considerado. Vai ter raio-x? Vai. Tem espaço para isso? Tem. Esse espaço vai precisar, né, ser preparado para receber? Vai. Então, já sabe que existe esse custo adicional e que tem que sim ser feito. Não tem como colocar sem pensar nisso. Precisa ser pensado sim, com certeza. Beleza. Priscila, eu quero que você me dê agora uma orientação para os nossos colegas dentistas que estão nos assistindo agora. Uma pessoa que já tem seu consultório, ele já tem seu consultório montado, tem sua recepção, parte de ambulatória, parte de esterilização, tudo mais. E eu queria que você desse uma orientação básica, como é que ele pode harmonizar esse consultório. Claro que a coisa tem que ser individualizada, mas eu queria em termos gerais. Quais os cuidados que ele precisa analisar, o que ele precisa analisar para que leve um conforto maior para o paciente dele e torne um ambiente agradável. Tá. Só antes, para não esquecer, doutor, que é bem importante falar, e que geralmente o pessoal acha que não é importante, a gente falou dos ambientes ali, não esquecer que também é necessário ter um DML, tá? E isso é muito importante. Tem o escudo, né? É muito importante. Então a pessoa fala, não, mas para quê? Mas você precisa ter um lugar onde você guarda seu material de limpeza, onde você vai mexer com pano de chão, claro, em vassoura, claro. Um tanque específico para isso. Então, quando você for olhar o espaço... O lixo que é coletado, né, durante o dia da clínica, né? Isso. Então, precisa considerar. Tem gente que fala, não precisa. Precisa. Então, é importante, porque às vezes a gente foca muito na recepção e na área da cadeira, e a gente esquece que tem outros ambientes que são tão importantes quanto, e que na hora do cálculo de área ali, você tem que considerar. Tem que ter área para isso, tem que ter área para aquilo, tem que ter área para isso também. Então, é uma área que E se você tiver na sua clínica uma pessoa que seja responsável por serviços gerais, essa pessoa tem que ter equipamentos de proteção, luvas, né, máscara de proteção, então essa pessoa tem que estar equipada com o EPI dela, né, para que ela possa manusear toda essa parte do lixo coletado, de tudo, que ela manuseie para levar a higienização para a clínica ou consultório odontológico, né? E ainda mais a essa altura do campeonato, onde a gente está falando sobre essa questão do Covid, pandemia e tudo mais, então agora esses protocolos estão muito mais rígidos, né? Então precisa realmente pensar muito nisso, só para a gente não deixar passar. Bom, então voltando lá para a gente falar sobre essa questão das dicas, né? Sim, me diga aí para o nosso dentista que está nos ouvindo agora, uma dica para que ele possa harmonizar o consultório que ele já tem para tornar mais agradável e mais confortável para o paciente dele. Então, assim, a gente precisa começar sempre do que é mais complexo para o que é mais simples, né? Então, digamos assim, se é um consultório que só está precisando de, vamos dizer assim, dar uma repaginada, uma pintura, colocar, harmonizar com uns quadros, uma decoração bacana, um mobiliário legal, tá simples. Isso é fácil de resolver, né? Agora, se você está querendo, por exemplo, meu consultório nunca teve essa questão de rebaixo de gesso, de iluminação indireta, é uma luz central lá e tá desse jeito, meu piso não tá legal, enfim, aí você vai ter que passar por uma obra. Então, o ideal é que, primeiro, eu até fiz um post falando sobre isso, para fazer uma listinha de tudo que você precisa fazer. E faz o levantamento daquilo que é mais complicado de fazer, que vai envolver uma obra civil. Você vai ter que mexer com gesso, você vai ter que mexer no piso. Começa sempre por essa parte mais pesada. Porque depois disso pronto, o restante é mais tranquilo. Mas digamos assim, Priscila... que seja mais prática e mais rápida. Uma parede bem pintada, bem emassada e bem pintada, isso dá um aspecto de cuidado. Isso é uma coisa bem importante de ser considerada. Poltronas confortáveis também ajuda muito nesse bem-estar do paciente, porque uma coisa bem ruim é você para esperar essa que não te acolhe, que é dura, que é fria, ou enfim, né? Isso é uma coisa que é bastante importante considerar. Toda a questão do mobiliário também, marcenaria. A gente tem usado bastante tons amadeirados. Isso ajuda muito no visual do aconchego. Está precisando fazer